Fala galera, estamos aqui no Zeltcast, nosso estúdio está cada vez mais legal, mais bonito e hoje a gente trouxe um conteúdo muito legal para vocês, muito relevante, que agora é o momento de pesquisa de lucro imobiliário, imposto de renda, e trouxemos aqui o pessoal da contabilidade metalinear, que inclusive faz a contabilidade da nossa imobiliária, atende muitos dos nossos clientes e a gente tem um carinho e um respeito gigantesco. Então aqui estão comigo a Mari e o Luan, sejam bem-vindos, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é muito legal ter vocês aqui para produzir esse conteúdo para os clientes e acho que vai ser bem enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado, uma boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, Uvi. Que legal. E vamos aí, vamos conversar e vamos tirar as dúvidas do pessoal. Eu também agradeço pelo convite e com certeza vai ser um bate-papo muito importante, porque todos vão ter isso alguma vez na vida, né? Então é uma informação bem importante que nós estamos trazendo nesse momento. Sem dúvidas. Inclusive, como a gente atende os clientes da imobiliária, algumas dúvidas aqui já são um compilado do que a gente bateu um papo com os corretores, diretamente com os proprietários de imóveis, vendedores, etc. E a gente trouxe aqui em formato de bate-papo, mas algumas perguntas já feitas, que são aquelas perguntas mais frequentes, são aquelas mais recorrentes que tem dos clientes, né? Então, antes de mais nada, para a gente ir aquecendo, já fazer a primeira pergunta para vocês, vamos assim de uma maneira bem genérica, explicar como é que as operações imobiliárias, né, elas são tributadas pelo imposto de renda no Brasil, na venda e locação de imóveis, começando com venda de imóveis. Tem gente que nem sabe que é tributado o imposto em cima dessa operação. Como é que funciona? Eu queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Sobre a venda de imóveis para pessoa física, quando uma pessoa física vende um imóvel aonde a diferença entre a compra e a venda teve um resultado positivo, esse resultado positivo ele vai ser tributado. Agora, se vai pagar imposto, é outra situação. A declaração vai ter que ser prestada para o governo e agora a questão do pagamento, a gente vai ter que olhar outros fatores. Mas tem que prestar informação para o governo, sim, sobre o lucro que ocorrer. Que é literalmente a diferença entre o valor que tu comprou, que seja 10 anos atrás, né? E o que tu vai vender hoje. A gente vai explorar um pouquinho isso aqui mais pra frente, esse cálculo, né? Isso. E na locação de imóveis, como é que funciona essa operação de imposto de renda? Ele é mensal, é anual? Como é que recolhe? Depois a gente também fala da tributação, mas só para entender por cima como funciona. Já para a parte de locações, nós temos já um cenário um pouquinho diferente, porque a locação vai tributar, se for para a pessoa física, vai ser de uma forma, para a pessoa jurídica ele já é diferente. Quem é pessoa física e pessoa jurídica? O proprietário, né? O dono do imóvel, aquele que vai estar recebendo por aquele valor. Então, se for para a pessoa física, ele vai ter que tributar por uma tabela hoje, que nós temos uma tabela que começa com 7,5%, vai estar... Na pessoa física, isso, na pessoa física. Começa com 7,5% e vai até 27,5%. 7,5% é o teto. É o teto. Isso aí não importa quanto Daí não importa quanto. Pode receber 5 mil reais por mês, como pode receber 100 mil reais por mês. O teto é 5 mil? A partir de 5 aí em diante já vai pagar 27,5%. Se receber 5 mil, 1 milhão por mês, vai tributar 27,5%, né? E existe alguma parte de isenção? Existe algum valor, até R$1.000, por exemplo, isento de imposto? Sim, existe. Então, hoje a tabela do imposto de renda, a gente sempre olha, né, a soma de todos os valores recebidos pelaquela pessoa. Não só do aluguel, Não só do aluguel. É a soma de todos os rendimentos que ela teve naquele ano, né? Ou naquele mês. Porque às vezes tem pessoas que recebem só no mensal ou em determinados meses. Mas a soma, no geral, se ultrapassar no mês 1908, que é a tabela do imposto de renda, até 1908 é isento. É isento até 1908. Acima, paga. Aí vem soma-se toda essa escala aí, que começa com 7,5 e vai até 27,5. Exatamente. Né? Agora, nessa época do ano, pessoal, existe a declaração da DIMOB. Então, já vem muitos proprietários ligando aqui na imobiliária para saber melhor sobre se a imobiliária já declarou, quando é que vai declarar, quando é que vai enviar. Eu queria entender de vocês o que é a DIMOB, né? E quem precisa fazer a declaração? Porque até a gente bateu um papo um pouquinho antes, né, Mari? Disse que não é só as imobiliárias que fazem, também são administradoras, enfim. Queria que vocês explicassem um pouquinho melhor sobre isso. Certo. A DIMOB ela é uma declaração que vai informações somente de bens imóveis. Por exemplo, casa, terreno, apartamento, quando vende ou também quando aluga, que tem renda sobre esses bens. Então, a DIMOB ela não é só prestada somente por imobiliária. Então, não é só a Zelt que vai prestar essa informação. Essa informação é prestada por qualquer atividade envolvendo imóveis.
Então, uma empresa que tenha lá no seu objetivo social relacionado a imóveis, seja a receita de aluguéis, construção de imóveis, a própria imobiliária, administradora de bens, hold, que daí na parte de bens imóveis, ela também está obrigada a fazer essa declaração da DIMOB. E nessa informação, ela vai cruzar com a informação, a imobiliária encaminha, a empresa pessoa jurídica que tem essas atividades que eu mencionei encaminha, tudo vai lá para a Receita Federal, onde monta uma base de dados para fins de informação para a Receita estar tributando ou não. O inquilino vai depender se é pessoa física ou jurídica. Se for física, o inquilino não. Mas então, só para a gente segmentar, a imobiliária faz a DIMOB. Certo. O proprietário faz a declaração de imposto de renda. O que ele faz não é a DIMOB. Não é a DIMOB DIMOB. é simplesmente quem tem operação como meio, como fim, né? Isso. Atividade fim. Atividade fim. Uhum. Pode ser que você venha ter proprietário que esteja obrigado. Daí a ZELT vai encaminhar, o proprietário vai encaminhar, então aí depois eu fiz esse cruzamento lá na Receita Federal. Tudo para ver se todo mundo declarou certinho, Exatamente. se está de acordo, em cima da emissão da nota fiscal da imobiliária também. Exatamente. É uma Essa forma obrigação. da Receita cruzar as informações mesmo, né? Pegar das duas pontas, no caso o proprietário e quem está alugando também, né? O imóvel. No caso de aluguel. Mas de venda também, né? Venda Precisa declarar também, quem comprou, quem exatamente. vendeu, o Isso. CPF de cada um, né? O Também. valor da transação, Isso. o valor da nota fiscal, Isso. se houve corretagem imobiliária, tem que estar tudo nessa Exatamente. declaração, Isso. né? Com certeza. Até acrescentando, Uvi, a DIMOB é uma declaração muito importante para a imobiliária. Então, assim, a imobiliária tem que encaminhar de todos os proprietários, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, tudo que ela fez ali, que ela recebeu de comissão, intermediação, por esse negócio, ela tem que informar para a Receita Federal. Exatamente, através da DIMOB. E depois, através dessa declaração, gera um comprovante de rendimento, aonde esse comprovante de rendimento, a ZELT vai estar distribuindo para todos os seus clientes, para que eles procurem o seu contador para fazer a declaração de imposto de renda. Então eles pegam esse documento que a imobiliária emitiu, manda para o contador para fazer o cruzamento de dados e aí sim ele declara para a Receita qual foi a operação que ele fez como cliente e não como imobiliária agora, né? Isso mesmo. Muito legal. Se a pessoa física declarar algum valor diferente da DIMOB, com certeza vai dar malha lá na frente. Vai dar problema. Até a gente tem uma das perguntas aqui que o pessoal pergunta muito, a famosa malha fina, né? Já vamos chegar lá para tirar isso a limpo. E aí aqui eu queria fazer duas perguntas para vocês em relação a... Claro, vamos separar de novo venda e locação. Como é feito... Vamos falar de venda de imóvel, né? O proprietário, então, vendedor, no caso, vendeu o imóvel. Queria saber como é feito o cálculo para declarar o imposto a ser recolhido e qual é a alíquota. Na locação a gente até já falou ali, né? Que é a partir de R$ 1.098, são 7,5%, até então isento. E até R$ 5.000 é 27,5%, a partir de R$ 5.000. Né? Isso, aí tem uma mais tabela limite. ali escalonada, com os valores bem certinhos de base e de percentuais, né? O cálculo do imposto devido na locação de imóvel é meio óbvio, depois a gente fala de dedução, né? Mas como é que funciona o cálculo para lucro imobiliário na operação de venda de imóveis? Né? E qual é a alíquota desse imposto? Certo. Tem vários fatores que levam a pagar imposto de renda ou não. Primeiramente, a gente tem que fazer esse cálculo e tem que declarar. Né? Então, assim, fez uma venda... tem que saber que tem uma obrigação a cumprir perante a Receita Federal. Então, qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica que venha fazer a venda de um imóvel, ele tem que verificar quais as obrigações que ele tem que cumprir perante o fisco. Falando de pessoa física, nós temos o chamado ganho de capital. Então, né, nessa declaração... O ganho de capital é só para pessoa física? Somente para a pessoa física. Né? O programa ganho de capital, que é utilizado para declarar a venda de imóveis de pessoas físicas, né? Ou seja, o recolhimento de imposto acontece na pessoa jurídica ou física, só que o nome ganho de capital é só para pessoa física. O nome para pessoa física, tem também na pessoa jurídica o ganho de capital, mas isso aí é um assunto que eu prefiro deixar para outro momento. Mais complexo, que é mais complexo, mas tem também na pessoa jurídica, mas em outro formato, de outra forma. Então, falando de pessoa física, o ganho de capital, ele é calculado da seguinte fórmula. A gente tem um imóvel que a gente está vendendo agora, aonde, por exemplo, a gente está vendendo ele por R$500 mil,
mas eu comprei esse imóvel por 200 mil. Então, eu já tenho uma diferença aí de 300 mil reais. Não importa quanto tempo levou, se foi ano passado ou há 20 anos atrás. Há 20 anos. No momento ainda, a gente não tem, vamos dizer que a gente não sabe disso. Primeiro, eu só tenho que saber, por quanto que eu comprei e por quanto eu estou vendendo. Então, eu tenho uma diferença de 300 mil. Então, eu já sei que eu vou ter que fazer a declaração do ganho de capital, né, para declarar esses 300 mil. Mari, agora sobre 300 mil, que é o meu lucro, eu já vou pagar 15% de imposto, porque até 5 milhões de lucro é 15% a tabela do imposto. Até 5 milhões. Até 5 Você vendeu milhões. um mega galpão... É sobre o lucro. Sobre a diferença, Sobre né? a diferença. Então, sobre esses 300, nós vamos pagar 15% de imposto. Posso reduzir essa base de 300? Pode. Aí nós vamos ter que analisar alguns critérios. Aí sim começa a análise, né, para reduzir isso. Agora começa os depende. Os depende, exatamente. O que esses depende? Os anos que você tem esse imóvel, ele te dá uma redução. Então, se você tem esse imóvel há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, ele vai te dar redução de base. A redução que é da diferença? Da diferença dos 300. Ok. Agora eu vou brigar para reduzir esses 300. Então, até mesmo porque, só para acompanhar a linha de raciocínio, Mari, acontece também, por exemplo, assim, eu comprei a 300 mil, mas é 20 anos atrás. Certo. Pô, naturalmente, deveria pelo menos existir uma correção inflacionária em cima desse valor, né? Hoje não existe isso, né? O governo hoje, ele te dá essa, vamos dizer assim, essa valorização. Pronto. Ele te dá um cálculo para valorizar o teu imóvel. Porque você comprou justamente há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e aí você vem com aquela pergunta, né? Mari, mas... Pô, eu já tenho esse imóvel há 20 anos, há 30 anos, eu não vou ganhar nenhuma redução pela valorização, porque ele não vale mais 200 mil que eu paguei, ele já vale os seus 500. Mas para o governo, não. Para o governo, ele usa outra linha de raciocínio. Ele usa leis baseadas com percentuais, né? Então, a gente tem que aplicar esses fatores de redução pelos anos que essa pessoa tem esse imóvel. Então, depende dos anos, aplica uma lei. Existem 4 leis a ser utilizadas. Então, nós vamos lá, a gente vai começar a reduzir essa base de cálculo pelos anos. Então, ano é um fator que pode reduzir esses 300 mil. Outra questão de redução é a própria nota fiscal da corretagem também do consegue corretor. Fazer o abatimento. Também reduz. Então, é muito importante quem vende um imóvel através de uma imobiliária, através de um corretor profissional autônomo registrado, né? Profissional autônomo registrado, solicitar a nota fiscal. Então, essa nota fiscal, juntamente com o comprovante de pagamento, pode reduzir esses 300 mil. Aí eu já estou montando, né, outra... É bem dizer assim, chega a ser uma estratégia, tem que montar para conseguir fazer a redução. Para conseguir fazer a redução da alíquota, né? Então, assim, a nota de corretagem e os fatores, ele é bem importante para reduzir esse valor. Então, assim, a partir do momento que eu faço isso, eu já tenho formado uma nova base. E aí, sim, a gente vai lá e paga os seus 15%. 15% é 5 milhões, né? É até 5 milhões de ganho, lucro. né? De ganho. E acima de 5 milhões, daí é escalonado também? É escalonado também. Também vai para fatores... Parte 17, 20... Mas tem um teto daí? Ele tem um teto de 27,5%. Que é qual o valor daí? Ele vai Parte de passar 30 de milhões. 30 milhões. 30 milhões. Essas são mega operações, Assim, né? De grandes empresas, às vezes, Isso. indústria. Residencial é muito raro. Mário, Mas não tem- acontece, a gente já teve essa situação. Residencial? Sim. Residencial 30 milhões de ganho? A gente já ouviu, não que nós calculamos. Ok. Né? Outros Então, claro, eu imagino. colegas que fizeram Sim. cálculos sobre isso. Eu vejo, sei lá, se vai para São Paulo, Curitiba, ela Sim. tem mansões. Mansões. Deve ter valorizado um Exatamente. monte desde a sua aquisição, né? Exatamente. Então ali Com a base de certeza. cálculo com certeza é bem diferente. Né? E aí houve hoje, né, teve algumas mudanças na legislação. Então, assim, a base a gente montou, então a gente já tem uma montagem através só os anos que a gente possui aquele imóvel e a nota de corretagem. Isso vai fazer com que a gente reduza a base de cálculo, né? E aí tem outros fatores, a questão de isenção, para mim não pagar. Agora tem até a própria lei nova que saiu ano passado sobre utilizar a quitação de um imóvel que você comprou, né, que você está pagando, imóvel que esteja na planta, também vai reduzindo essa base de cálculo. Também ajuda bastante. Ajuda bastante. É bem importante
para calcular isso, a pessoa física procurar um contador, procurar um profissional habilitado, não necessariamente o contador, mas um profissional habilitado nessa área para calcular esse imposto da melhor forma possível e pagar menos imposto, né? É que tem muita gente que quer economizar esse custo, né? Só que ele não faz nem ideia do quanto dinheiro que ele acaba perdendo na outra ponta, só pela falta de conhecimento das leis que comentasse e dessa base de cálculo que consegue reduzir. Porque vamos lá, 15% da diferença é muito dinheiro, né? É muito imposto. Que abocanhada, né? Então, inclusive, claro, nossos corretores têm um treinamento, inclusive, é ministrado, né, por ti, Maria, algumas vezes a gente já fez, mas esse conhecimento é muito importante na base de cálculo do cliente investidor, quando ele vai fazer a operação de comprar e vender e ver o lucro dele, né? Porque todas essas despesas aparecem e muitas vezes o cliente só fica sabendo quando aconteceu a operação. Aí já foi. Eu acho que isso é muito importante no acompanhamento do próprio corretor de imóveis, ter essa qualificação para conseguir orientar o cliente da melhor maneira, antes mesmo de... Claro, no momento de executar a ação da declaração, é imprescindível a posição de um contador, né? De uma orientação profissional. São poucas imobiliárias que praticam hoje essa informação de fazer o trabalho no mês e não lá no anual. Então, a gente faz contabilidade de várias imobiliárias e todas as nossas imobiliárias, elas sempre foram informadas dessa parte do cálculo, como é importante passar essa informação para o cliente. Muitas imobiliárias têm medo de perder o cliente quando se fala em ganho de capital, quando se fala que vai ter imposto a ser pago, né? Só que isso é um diferencial muito grande. Por quê? Porque a gente pega lá no dia a dia muitos proprietários que eles chegam esculachando as imobiliárias. Porque o meu corretor não falou isso, eu não sabia que eu tinha isso e agora eu vou ter que pagar isso. Então, é bem importante essa comunicação com antecedência. Então, esse trabalho que a Zel te presta de informar, né? Primeiro, treinar os seus corretores, que é muito importante. É importante, né? Antes de mais nada, faz o treinamento com os seus corretores. A própria administração sabe como calcular isso, eles praticam no dia a dia. E depois, claro, que isso vai depender também de conversar muito com o contador, porque às vezes é algo bem específico daquela pessoa, né? Daquele proprietário. Então, mas o que vocês fazem hoje é um diferencial que poucas imobiliárias, poucas empresas praticam. Legal, a gente tem focado bastante nisso como diferencial competitivo, não em relação à concorrência, mas em relação a boa condução com o cliente na ponta. Isso. Porque ele nos procura justamente por ser leigo, né? Então, ele precisa conhecer tudo e precisa de um profissional qualificado para atender isso, né? Isso. E Maria, até dando um exemplo, eu queria assim, dar um exemplo, né? Beleza, a gente falou de compra e venda, uma operação relativamente simples de se calcular, né? Salvo essas nuances. Mas no caso de aquisição de terreno, né? Aí vamos falar em números aqui, para fazer números bem redondos. Um terreno custou 300 mil, uma pessoa construiu uma casa de 700 mil em cima, né? Então temos lá um montante de 1 milhão nesse cálculo, né? Aí passou-se o tempo, o imóvel valorizou e foi vendido a 2 milhões. Como é que é a base de cálculo? A base para fazer a diferença é aquele 1 milhão? Ou como é que funciona? Será 1 milhão, Uvi, desde que esse proprietário ele tenha guardado, tenha contabilizado na declaração de imposto de renda todos os comprovantes, todas as notas fiscais do pagamento dessa construção. Então, de tudo, assim, de tijolo, argamassa, piso, mão de obra. Exatamente. Inclusive taxas de regularização, tudo isso pode ser... Tem que emitir tudo. Até o tapume que botar na obra tem que botar na conta. Essa taxa que o Luan até comentou, também, ele pode ser lançado da parte da regularização, porque depois, lá no momento de regularizar, vai pagar o ITBI, vai pagar o INSS da obra, vai pagar o cartório. Então, tudo que compõe aquela obra... que daí a gente tira o habite-se, tirou o habite-se, finalizou a parte dos custos daquela obra, fechou. Aí a contabilidade daquela obra finalizou. Aí fechou 1 milhão, tenho todos os comprovantes para esse 1 milhão, a diferença para 2 milhões, nós temos 1 milhão. Então a base vai ser 1 milhão. E como é que a Receita vai... agora uma pergunta bem sincera, né?
Vamos supor que um cliente não teve a organização de repente juntar as notas fiscais, não tem nota fiscal nenhuma, nada. Claro, eu posso ir atrás de alguns prestadores e dizer, tem como tirar uma segunda via, e eu consigo tirar 50% da obra a segunda via. Os outros falam, não tem mais, estava no meu sistema antigo, enfim. E aí, como é que fica a declaração nesse caso? Não vai ser contabilizado. Não vai ser aquele 1 milhão, vai chegar então 700 mil, vamos dizer. Vai ser 700 mil, o que ele conseguiu guardar de documentos. Então por isso que aqui fica uma dica bem importante para clientes, que é o quê? Tá nesse processo de construção, guarda todos os comprovantes, né? Todas as notas. Exatamente. E assim, o cliente, ele tem que mandar para o contador ou para o profissional que está fazendo a declaração dele no ano que aconteceu aquela despesa. Não pode ser encaminhado só quando finalizou a obra. 5 anos depois, tem que ser 6 tempo anos real, depois. então. Tempo real. Se a obra durou 12 meses para fazer, Isso. Todo mês eu tenho que declarar? Não necessariamente. A declaração ela não é feita mensal, ela é feita anual. Então, ela pode encaminhar lá no mês de março. Pode juntar tudo, pode então? Juntar. Entendi. Exato, pode juntar lá no mês de março, lá no mês de abril, encaminha as notas fiscais. É que acontece do cliente chegar... A obra já aconteceu há 4 anos atrás e agora que ele regularizou aquela obra, agora que ele trouxe todas as notas fiscais para serem lançadas. Só que essas notas é de anos anteriores. Então, nós não podemos lançar naquele ano que aconteceu. Por quê? Aliás, não podemos lançar naquele ano que ele trouxe os documentos. Por uma que vai faltar caixa para isso, vai faltar renda. Porque a renda dele, ele já pagou com a renda lá dos anos anteriores. E não com a renda de agora. Não vai bater a conta, Não vai né? fechar. O saldo dele vai ficar negativo. E outra porque é pelo regime de competência. Então, aconteceu, tem que ser lançado dentro daquele ano. Entendi. Tá? Que legal, é que agora em Blumenau tem muito condomínio de casas, de terrenos para construção de casas, né? Então, coisa que até pouco tempo atrás não tinha praticamente nenhum, agora tem bastante. Então, vão vir cada vez mais clientes com esse tipo de pergunta, né? Em cima da declaração de construção. E nessa despesa, nesse cálculo, existe alguma maneira na operação imobiliária, vocês falaram já que sim, de deduzir o imposto, né? Mas, porque vocês falaram em cima vamos dizer, da valorização do patrimônio quando eu comprei lá atrás, né? Para fazer a base de cálculos. Foi dito ali das leis, né? Etc. Mas, existe outra maneira de deduzir o valor a ser pago nisso? Comentasse também da nota fiscal da imobiliária, né? Mas existe alguma sequência de outros fatores, alguma coisa assim que consiga reduzir ainda mais a alíquota? Aí existe a questão das isenções. Então, assim, para reduzir, primeiramente, é a nota fiscal e os anos. Agora, se eu vou pagar ou não, aí existe outros critérios a ser utilizado. Então, existe algumas situações que pode levar à isenção do imposto, ou total ou parcial. Por exemplo, nós temos a questão dos imóveis até 440 mil. Então, meu único imóvel, e eu não vendi nenhum imóvel no prazo de 5 anos, nos últimos 5 anos, eu não fiz nenhuma operação dessa, e agora eu estou vendendo esse imóvel. Estou vendendo por 400 mil reais. O que vai acontecer? Vai ficar isento de imposto. Nesse caso, fica completamente isento. Não paga nada. Se não fez operação nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Mas precisa ser o único bem da pessoa, né? Tem imóvel? Que ser o único obrigatoriamente imóvel. Tem que ser o único imóvel. Tem que ser o único imóvel, então naquele ano que ele está vendendo, mas não na região, no CPF. Na pessoa física, no CPF, né? É o meu único imóvel, no meu CPF que eu tenho, não pode ter terreno, não pode ter nenhum outro imóvel. Então, naquele momento que você está fazendo essa venda, você tem que analisar, eu tenho algum imóvel no nome? Não. Aí sim você pode ficar isento, não pagar nada. Legal. E existem algumas outras maneiras de fazer a redução ou até a isenção do pagamento de imposto também? Existe sim, tem outras formas para quando tu adquire um imóvel até o ano de 1969. Até 69, tá? Isso, um bem antigo mesmo, né? Então, se tu tiver um imóvel que tu adquiriu até 1969 e quiser vender ele agora, tu vai ficar 100% isento também do pagamento do imposto, né? Independente de quantos imóveis forem, nesse caso. Nesse caso, independente de quantos imóveis forem. Se tu comprou 5 imóveis lá em 1950 e quer vender os 5 imóveis agora, tu vai ganhar isenção em todos eles. Não entra no caso de herança, então?
Por exemplo, assim, Não. recebi de herança o imóvel que foi adquirido em 1950. Não. A nova data é a data que eu recebi a herança daí. Isso. Essa seria a data de compra. Isso. A Entendi. herança, né, no caso, a transferência dos bens começa a contar uma nova data, né? Uhum. É a Né? data Da transferência. transferência, No né? caso da partilha dos bens, né? Aham. Que daí tem que recolhe em TCMD, inclusive, né? Isso, na exatamente. operação, né? Aham. E existem mais alguns casos também de... Sim, existe a questão até da venda. Você vendeu e adquiriu outro imóvel num prazo de 180 dias. Mas vendeu e adquiriu outro em 180 dias. Isso. Mas isso entra naquela regra de ter um único imóvel no nome ou não? Não, a outra regra que nós temos de isenção seria aplicar o valor da venda em outro imóvel no prazo de 180 dias. Uhum. Essa regra é a mais utilizada, essa regra é a mais praticada, porque normalmente a pessoa ela vai vender um bem para adquirir o outro. Normalmente é assim, Então, né? normalmente é assim, tanto Uhum. que pode verificar que o que mais acontece aqui na Zelt também Uhum. é para esse finalidade. objetivo, né? Essa Uhum. finalidade. Uhum. Então, um cliente, ele foi lá, ele vendeu um imóvel hoje por 500 mil reais e vai adquirir outro imóvel por 600 mil reais. Uhum. Vamos supor que essa data vai ficar dentro de 180 dias, a contar da data de hoje. Então, eu vendi hoje, adquiri outro no prazo de 180 dias por 600 mil. Uhum. Mari, mas eu estou investindo todo o dinheiro, porque eu vendi por 500. Uhum. E eu vou comprar outro Mais por caro, 600. sim. Uhum. Mais caro, eu vou ter que pagar ainda 100 mil reais. Uhum. Tudo certo, ele vai ficar isento 100%. Integralmente, a não ser Tá? que seja o processo contrário. Ao então. contrário. Entendi. Agora, ele foi lá, ele vendeu por 600 Uhum. e comprou outro por 500. Então, ele só investiu 500. Uhum. Só não. Na verdade, ele investiu quase o valor todo, né? Uhum. Mas faltou 100. O que vai acontecer? Essa diferença de 100 mil vai ter que pagar imposto. Uhum. Só que daí é uma regra onde a gente vai ter que calcular a proporcionalidade. Não dá de aplicar direto sobre 100 mil, 15%. Aí se aplica uma proporcionalidade. Daí vai ter imposto para pagar. Essa regra da compra de outro imóvel no prazo de 180 dias também é válida uma vez a cada 5 anos. Essa regra ela vale uma atenção especial para quem tem imóveis que gostaria de vender ainda no próximo ano ou no próximos 5 anos, né? Porque tem que analisar qual imóvel vale a pena vender e usufruir desse benefício. Porque às vezes você vai vender um imóvel agora, que você vai ter só uma base de 100 mil para estar pagando imposto, mas pretende vender outro daqui a um ano, onde você vai ter uma base de 500 mil. Então, às vezes, vale a pena pagar o imposto agora e usufruir do benefício no próximo imóvel. É tudo uma questão de muito planejamento, né? Muito planejamento Por isso tributário. que a presença de um contador nessa operação é imprescindível. Isso. Né? Mesmo que seja o único imóvel, né? Não tem problema. Isso é bem importante. É importante a figura de um contador no momento já da negociação. Do fechamento já, né? Porque, assim, não dá de chegar no contador quando tudo já foi feito, né? Quando já tem contrato assinado. Então, assim, é importante que converse com o corretor, converse com o contador, que ambos têm a obrigação de prestar a informação correta e melhor para o seu cliente. Outra situação também, Uvi, é a questão da venda dos bens até 35 mil por mês. Por mês? Por mês, exatamente. Esses 35 mil significa o quê? Se tu vendeu um bem de 17 mil e no mesmo mês tu vendeu um de 40, tu não vai ficar isento no de 17. Mas pode ser uma vaga de garagem, por exemplo? Pode ser uma vaga de garagem, exatamente. Então, se a soma dos bens que tu vendeu naquele mês ultrapassar 35 mil, vai começar a pagar ganho de capital, caso, né, entre... Eu posso vender um imóvel de até 35 mil, ou a somatória dos imóveis por mês, pro resto da vida, que eu não preciso recolher imposto. Tu não vai pagar imposto sobre o ganho de capital nesses casos. Sobre a venda, no caso, compra e venda. Sobre a venda, exatamente, Nesse caso, existe isenção integral, então, não é nem desconto. Isso, isenção integral de 100% para todas as vendas somadas de até 35 mil por mês. E a última regra da isenção do imposto de renda seria utilizar o dinheiro para quitar parcial um outro imóvel que você tenha parcelado. Então, por exemplo, você vendeu um imóvel
pegou o dinheiro desse imóvel para quitar um outro imóvel que você tenha. Porque eu posso ter comprado muito antes. Pode ainda. ter comprado Porque eu tô muito parcelando. antes. Isso. Essa regra também, somente uma vez a cada 5 anos, né? E você pode utilizar. Pode quitar ele parcial ou não, né? Então, Mas inclusive para amortizar financiamento habitacional? Sim, Que legal. financiamento também, você pode utilizar e você vai ficar isento, o valor que você investir, você vai ficar isento. Se você utilizar todo o dinheiro, vai ficar 100% isento. Mas tem um teto desse todo o dinheiro? Não. Não importa. Valor vendi por 1 milhão, não é lucro aqui, né? Eu vendi o meu imóvel por 1 milhão e vou usar esse valor para quitar o meu imóvel que está em... financiado, eu posso quitar ele ou não, que às vezes a quitação vai até valor maior, mas você vai ficar isento. Se usou todo o dinheiro, vai ficar isento. Usei só 500 mil, vai ficar isento só dos 500 mil. Tá? Então, esse seria a parte da quitação. E aí, existe também, você pode também quitar algum imóvel, não necessariamente quitar, mas pode também pagar as parcelas de imóveis que estejam na planta ou em construção. Então, eu vendi esse imóvel e tenho outro imóvel que eu comprei, mas ainda está na planta, está em construção. Se você quiser quitar aquele contrato e utilizar esse dinheiro, você pode. Vou pagar só algumas parcelas. Você pode também usufruir do benefício, tá? E esse benefício só pode ser utilizado uma vez a cada 5 anos. Também uma vez a cada 5 anos. Tem várias regras aqui que são utilizadas a cada 5 anos, Exatamente. né? Eu achei bem curioso isso também. Por que essas regras são criadas dessa maneira? Não vou dizer privilegiar, mas pensando em alguma... ajudar alguém e ajudar menos outro tipo de perfil de pessoa? Qual que é o intuito principal, principalmente na regra dos 5 anos? O que eu acho, é que algumas regras são criadas para pessoas que não usufruem como uma receita. É simplesmente no caso ali do... Moradia mesmo, falando. Exatamente, moradia. Os 440 mil, por exemplo, né? É para dar benefício para o tipo de pessoa que pra utiliza aquela pessoa, a operação para moradia própria, isso, né? que ela tem uma casa, que ela vender aquela casa e que precisa adquirir outra. Então, ela não vai pagar imposto sobre isso. Tem do investidor que, sei lá, compra 10 apartamentos e vende para comprar mais 20. Isso também é uma operação Exatamente, é meio que para barrar esse tipo de investimento, né? Faz sentido. Por isso que eles dão esse espaçamento grande de 5 anos também, para conseguir focar nessas pessoas que, de fato, precisam dessa isenção para aquisição da moradia própria, né? Porque daí, se ele já começa a criar essa situação com o intuito de comercialização, aí já não usufrui desses benefícios, porque ele já está virando uma comercialização de imóveis. Aí a gente já verifica a possibilidade de estar criando uma PJ, uma pessoa jurídica, para estar tributando na pessoa jurídica, que muitas vezes vale a pena fazer esse planejamento tributário e tributar por uma jurídica, né? Depois até vou fazer essa pergunta para a gente explorar um pouquinho mais, porque tem muita gente que tem essa dúvida também, né? E aqui das isenções são essas os fatores que a gente consegue, de repente, uma dedução ou isenção integral. Nós temos também, além da isenção, nós temos a questão das permutas, né? Então, assim, a permuta, sendo valor iguais, né? Troca um apartamento por uma casa, mesmo valor? Isso, no mesmo valor, a permuta 100% vai ficar isento também do imposto, não paga imposto. Independentemente qual foi o valor de compra desses dois bens? Independente do valor de compra. Então, se ambos foram comprados 100 mil e foram trocados por 1 milhão, isenção total. Trocado e na mesma operação, no mesmo contrato, com a mesma pessoa, né? Então, comprador e vendedor fizeram essa troca, fizeram essa permuta, vai ficar isento de imposto, não paga sobre essa permuta. E essa regra também, ela pode ser utilizada mais de uma vez. Ela não necessariamente pode ser utilizada só uma vez a cada 5 anos. Se permutar agora e permutar o ano que vem, permutar no outro ano, vai ficar isento de imposto. Então. Não tem limite. Pode fazer 10 permutas no ano que vai ficar isento. Vai ficar isento. E aí nós temos a questão também da permuta contorna, né? O que seria a permuta contorna? A gente trocou um imóvel, mas ainda vai ter que pagar algo por aquele imóvel, né? Então, a gente fez uma troca de um imóvel que seria, por exemplo, 1 milhão, mas ainda vou receber mais 500 mil. Então, o 500 mil é a torna, é o dinheiro que eu vou estar recebendo, né? Esse 500 mil, ele vai ter que ser tributado. Então, aí a tributação vai ocorrer somente sobre a torna. Sobre a permuta, sobre 1 milhão, não será tributado.
Tá, mas se esse imóvel que eu estou vendendo, permutando por 1 milhão, agora na posição... Claro, aqui não tem posição de vendedor, porque os dois são vendedores nessa situação, né? Certo. Mas vamos supor que eu seja o proprietário de um imóvel de 1 milhão, ok? E a pessoa está comprando imóvel, está botando um imóvel... Comprando não, está trocando de novo, comprando. Está botando imóvel de 500 mil e me dando 500 mil de dinheiro. Esse foi o exemplo que usasse, né? Certo. Tá, mas eu, da minha parte, como esse proprietário desse imóvel de 1 milhão, nesse exemplo aqui... E se eu adquirir ele no ano passado, esse imóvel, por 800 mil, né? Meu ganho de capital aqui é de 200 mil, né? Mas por que eu preciso declarar um imposto de 500 mil, que está entrando em dinheiro, se na verdade a minha valorização do meu patrimônio foi só de 200 mil? Como é que funciona isso? Porque daí você está escolhendo a regra da permuta. Ou a gente escolhe a regra, né, de venda de imóveis, que daí eu vou tributar sobre a diferença, que é o lucro, ou você escolhe a regra da permuta. Se tem um imóvel envolvido na negociação, aonde vai ter de fato essa permuta entre, né, vendedor e comprador, na verdade, como você mencionou, os dois são vendedores, e tem um contrato ali, no contrato consta um imóvel, é permuta. Daí vai ter que ser tributado na fórmula da permuta. Mas então o cliente na ponta, ele pode escolher qual a tributação numa situação como essa? Foi isso que eu não entendi. Não necessariamente ele vai escolher, porque a regra do contrato vai dizer. Então, o contrato formalizado pela imobiliária, se a imobiliária fez um contrato que está falando que é um contrato de permuta, porque daí entra as questões legais do próprio conselho, né? O que é uma permuta, o que entra dentro das regras de permuta, porque daí já muda a questão até contratual. Então, necessariamente, tem que ser avaliado essa situação lá diretamente na imobiliária. Se é permuta, tem que ser tributado como permuta. Se foi incluído como venda de imóveis e só está colocando outro imóvel na jogada, aí sim vai ser venda. Aqui na Zelt sempre existe a orientação do jurídico e da contabilidade em todas as operações. Então, a gente sempre está muito bem amparado, inclusive pela meta linear, né? Exatamente. Mas tu vê como é importante isso, inclusive esses detalhes são importantes numa negociação, até para fazer com que as partes recolham o mínimo possível de impostos, porque afinal de contas ninguém paga isso sorrindo e achando que é um bom negócio, né? Mas é realmente bem importante se atentar a esses detalhezinhos, porque pode fazer muita diferença financeira no final da operação. Né? Exatamente. Tá, e falando agora sobre o prazo de pagar, me chamou muita atenção que falou sobre eu tenho, por exemplo, em algumas situações, isenção de pagamento de imposto se eu compro um outro imóvel em até 6 meses, a partir do momento da venda do meu imóvel, né? Então, para a gente separar aqui imposto de renda versus ganho de capital, lucro imobiliário, né? Esse ganho de capital, lucro imobiliário, eu preciso declarar, porque assim, a declaração do imposto de renda é feita anualmente, né? E o do ganho de capital, ele precisa ser feito no momento da operação. Então, eu queria que você só explicasse melhor como funciona isso, qual é a principal diferença entre eles, porque não deixa de ser, o ganho de capital não deixa de ser uma renda, né? Mas é um momento diferente de declaração, né? Para conseguir enquadrar, né? Até essa regra eu vou deixar para o Luan explicar. Mas primeiro só quero corrigir, não são 6 meses. A gente tem que cuidar muito com essa regra. Porque são 180 dias. 180 dias. Tá então, certo. assim, dentro do cálculo faz diferença. Se for um dia, vai fazer a diferença. Entendi. Então, a gente tem que cuidar porque tem muitos que se atentam nos 6 meses, mas não é 6 meses. São 180 dias. Ok. E aí Isso, a data de transmissão ali do ganho de capital, né? É um programa que a gente baixa lá na Receita Federal, usa ele como base para cálculo ali do imposto sobre esse lucro imobiliário, né? O imposto de renda pessoa física, ele é feito lá em abril, março, sempre do ano seguinte, referente às declarações ou às informações do ano anterior. Agora, o ganho de capital do lucro imobiliário ou de qualquer outro tipo de bem, ele tem que ser feito no mês em que ocorre a venda. Então, no caso de toda pessoa física então, que fizer a venda de um imóvel, ele precisa, de fato, declarar o imposto de renda essa operação. Então, todos têm que fazer isso, né? Sim, houve. Toda pessoa física que vender um imóvel e obteve lucro na venda desse imóvel, está obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Ninguém está isento de declarar, então. Ninguém está isento de declarar. Então, eu tenho só um imóvel, vendi esse imóvel, tive lucro, né, sobre essa operação, não paguei imposto, porque eu usei benefícios de isenção,
Mas eu não estou obrigada a declarar por causa da minha renda, por causa do total dos meus bens, que daí as regras da obrigatoriedade, né? A minha única obrigação foi porque eu vendi esse imóvel. E aí essa pessoa está obrigada a declarar porque teve lucro na venda desse imóvel. Então, muitas pessoas, às vezes, vendem o imóvel e não sabem que tem que fazer a declaração. Então, aí nós vamos ter algumas penalidades, caso essa pessoa física não se atentar a isso. Primeiramente, então, a gente inicia pelo ganho de capital, né? Então, o ganho de capital tem que ser declarado na venda do imóvel e se gerar imposto a pagar, esse imposto, ele vence mensalmente, conforme o recebimento. Se não pagar esse imposto, vai ter multa. Essa multa, passando de 60 dias, já é 20%. Ele é 0,33 ao dia. Né? Então, aí, limitado a 20%. Atrasei 60 dias, vai pagar 20%. Atrasei 90 20%? dias, 20% de multa. É pesado. É pesado. Mas não tem só multa, tem os juros. Os juros é mensal, conforme a taxa Selic. Então, a multa é de largada 20%. Não de largada. Ele é 0. Escalonado. Isso, escalonado. Ele é 0,33 ao dia, limitado a 20%. Isso a multa. A multa. Mais os juros. Mais os juros. Então, assim, atrasou 60 dias, já deu 20%. Já está no teto. Já está no teto. Atrasou um ano, já está no teto 20%. O que vai acrescer são os juros. São os juros os juros são mensais. Então, assim, se o cliente chega para nós só lá em março, né, e abril, e avisa que vendeu um bem e tinha imposto para pagar, já vendeu há um ano atrás, ele já vai ter 20% de multa, mais juros conforme taxa Selic, que aí, se ele está 12 meses atrasado, já vai dar uns 10%. Tá, mas essa situação se enquadra só para as pessoas que atrasaram a declaração ou para as pessoas que declararam, mas não pagaram em dia? Ou vale para as duas? Não. Aí, assim, nós temos a seguinte situação. Ali é a parte do ganho. Agora, essa pessoa, ela está obrigada a fazer a declaração. Ele está obrigado a fazer a declaração porque deu lucro na venda. Chegou lá em março, não fiz a minha declaração de imposto de renda. Não declarou que vendeu o imóvel, não declarou que vendeu e não fez a declaração. Sim. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai ter a penalidade da multa. Então, assim, essa multa por não ter entregue, né, a declaração, ter entregue fora do prazo, né, é R$165, no mínimo, tá? Porque esse valor, ele pode alterar de acordo com a renda da pessoa, tá? E também aí vai ter uma situação, porque essa declaração, a gente tem que declarar toda a renda da pessoa. E se ao montante da renda dela teve imposto a pagar, esse imposto já vai estar em atraso. Esse já inclui, imposto, então, os 20% lá de multa, de novo, mais imposto, todo o imposto da Receita Federal, o cálculo, né, é 0,33 ao dia de multa e mais os juros. O imposto de renda e o lucro imobiliário, me corrige se eu não estiver fazendo uma analogia correta, né? Mas ele é um imposto, vamos dizer, passivo, né? Eu preciso dizer assim, vendi, tá aqui o valor do meu ganho, tá aqui o dinheiro do imposto, né? Claro. Isso. Mas o que acontece se a pessoa ficar 10 anos e... quer saber? Não vou declarar nada. Vou deixar acontecer. Claro, aí entra a questão da famosa malha fina, né? Que muitos clientes vêm perguntar pra gente a respeito disso também. E é outra coisa que eu gostaria que vocês explanassem. O que é a malha fina, né? E o que acontece se o cidadão... Isso caduca? O cara pode ficar 10 anos e não cair na malha fina? E aquela pergunta de... Hoje em dia, com o cruzamento das informações, né, as declarações que a gente transmite, as imobiliárias transmitem, sendo a DIMOB, hoje em dia tem a DIF, que é feita agora em fevereiro, que a DIF é referente ao salário, né, e retenções e outras informações, né, que a gente transmite para a Receita, que são declarações pré-imposto de renda pessoa física. Com esse cruzamento dessas informações, em menos de um ano, o CPF da pessoa já fica com uma pendência lá. Não tem como passar, então, não tem como. Hoje em dia está assim, cada vez mais fechado, mais apertado, mas o cruzamento está maior dessas informações. Então, a pessoa que ela está com uma pendência no CPF dela, ela não consegue um financiamento, não consegue... Vai travar tudo. Não vai travar toda a vida enquanto da pessoa. Enquanto não fizer o recolhimento do imposto que é devido. Né? Isso. E a malha fina é basicamente isso, né? Então, se ela não regularizar a malha fina, o CPF dela vai estar lá com uma anotação de pendência. O que é essa pendência?
tem que ir lá na Receita Federal ou conversar com o contador para identificar certinho o que é essa pendência. A gente consegue, às vezes a gente consegue diretamente lá no escritório já fazer essa verificação. Muitas vezes a pessoa tem que realmente agendar um horário lá na Receita Federal e conversar com o delegado, com alguém lá, né, programar um agendamento lá, exatamente. Para tentar chegar num... E entender qual o motivo dessa pendência, né? Às vezes é 1 ano, às vezes é 2, às vezes é 3, entendeu? Então, a pessoa, se ela não sabe, a gente também vai ficar meio travado, assim. Não, porque nem sempre é malandragem, né? Às vezes a pessoa declarou errado, não teve auxílio de um contador, né? E declarou totalmente errado, declarou pela metade, porque não é tão simples assim, né? É claro, o conceito básico a gente consegue entender, mas quando tu entra nessas nuances é complexo, né? Também acaba caindo na malha fina, né? Exatamente, quando a pessoa às vezes quer fazer sozinha, mas acha que é só botar isso aqui ali, isso aqui lá, às vezes não é bem assim, né? A gente tem alguns casos que acontecem, né? Mas a gente está ali para ajudar nesses casos. Lá na contabilidade, vocês atendem muitos clientes que vêm fazer o processo corretivo da declaração? Bastante. Vamos falar só de imposto de renda e declaração de imposto de renda. Fala em porcentagem. Quantos por cento tem que corrigir? E não só declarado zero. Em cima da nossa... Da experiência da Metalinear, em cima né? da nossa quantidade, né, que nós temos hoje, pode colocar em 5%. 5% que é um número muito grande. Muito grande. Muito grande. A gente pode colocar que é um número muito grande de correções. Que é uma pessoa que talvez tentou economizar com um contador, depois teve que ir atrás e dizer, ó, deu errado. Que assim, não necessariamente você estar em malha fina significa que você foi pego pela Receita Federal. Não necessariamente. Justamente, a Receita Federal está trabalhando para cruzar essas informações de melhor forma possível. Ela está utilizando, né, declarações, servidores e tecnologia em geral, para armazenar essas informações e chegar na melhor forma possível de informações para o cliente. Mas ainda tem informações que o cliente encaminha, né? Vou até dar um exemplo, numa operação de um aluguel de um imóvel, né? Hoje nós temos a DIRF, a DIMOB, o Imposto de Renda da Pessoa Física, que faz esses cruzamentos. Então, são 3 declarações. Né? Então, assim, às vezes acontece que lá a Receita Federal, ela recebeu uma informação cruzada de uma dessas declarações, às vezes com um erro de digitação. Então, não necessariamente a tua declaração de imposto de renda, ela vai, eu caí na malha fina. Mas por quê? Vamos analisar, vamos verificar. Cada situação é uma situação, né? Cada situação é uma situação. E ainda tem alguns motivos que levam que a Receita, às vezes, não tem a informação lá. Então, aí, pela Receita não ter essa informação, né, cruzada no teu CPF, cai na malha para você prestar essa informação. Porque nem sempre é dizer assim, vem cá, tens imposto para pagar. Não, às vezes é uma correção para fazer. Uma correção que tem que apresentar os documentos e a Receita vai lá, vai analisar e vai liberar você da malha. Entendi. Tá? Hoje em dia, um caso que acontece muito de malha fiscal claro, não envolve essa parte que a gente está falando, mas só como exemplo, pagamento de pensão alimentícia, né? Que é uma pensão que deduz o teu imposto a pagar, mas não tem um cruzamento... Pensão deduz? Pagamento de pensão deduz do imposto a pagar, exatamente. Então, esse pagamento... Mas não tem um sistema, tu falou que... Não tem um cruzamento ainda. Quando a pessoa paga e não é retido direto lá no salário da pessoa, então ainda não existe uma declaração que informa isso, que faz esse cruzamento. E nesses casos, olha, praticamente 100% cai em malha fiscal. Não é que seja errado, realmente é só uma forma de estar chamando a atenção, né, da pessoa física ali para, apresenta os documentos referentes a essa pensão. Só para tirar limpo aqui, só né? Para tirar limpo, exatamente. Às vezes está tudo certo, né? Tudo certo. Às vezes está lá homologado o divórcio, está estabelecidos os valores, eles só querem realmente ter certeza. Porque é um processo bem burocrático também. Isso mesmo. Né? Envolvendo estado civil, renda, patrimônio, enfim. E falando de deduzir imposto, a Receita vai estar sempre em cima aí, né? Sem sombra de dúvidas. Né? É natural que vai ter uma equipe preparada para analisar esses números, né? Pessoal, também tem muitas pessoas físicas que investem em imóveis, etc. E eles costumam abrir uma holding ou uma administradora de bens, uma pessoa jurídica, na verdade, né? Para fazer a declaração do imposto de renda. Muitas vezes, claro, isso facilita até na partilha de bens, depois, em relação a recolhimento de TBI, né, se tem um quadro societário com a família, etc. Mas voltado para a tributação de recolhimento de ganho de capital, né, existe uma vantagem considerável em ter uma pessoa jurídica mesmo para
para eu declarar o imposto, ou não vale, não é para todo mundo que vale a pena? Se eu tenho um imóvel só já vale a pena, não vale? Em que situação que vale a pena isso? Eu vi isso, é um planejamento tributário a ser feito, porque realmente a gente vai ter que calcular na física para ver quanto que vai pagar de imposto de renda lá na física e calcular como se fosse uma jurídica. Então, esse planejamento tributário ele é bem importante a ser feito. Não posso te garantir aqui, você tendo só um imóvel não vale a pena. Não, vai depender do valor que você adquiriu, do valor que você vai vender. Então, a administradora de bens ou uma PJ com o formato de uma hold, com o formato de uma administradora de bens que vai administrar os teus bens próprios, normalmente ela tem vários intuitos, né? Por que se constitui uma PJ, né? Além da blindagem patrimonial dos teus bens, né? A vantagem também está, sim, no cálculo do imposto. Então, assim, nós temos que analisar, fazer o cálculo pela pessoa física e fazer o cálculo como jurídica. Eu já tive algumas situações de cliente onde eles abriram uma empresa para tributar apenas um imóvel, né? Para estar tributando somente uma venda, que a vantagem era muito maior fazer uma PJ para estar tributando. Então, é sempre bom procurar também um profissional, né? Para estar calculando isso. E hoje nós temos muito, aqui em Blumenau principalmente, muitas pessoas físicas que têm um terreno e que estão vendendo esse terreno para construir casas sobrados ou construir até um prédio, às vezes permutar com apartamentos, né, de uma construtora. Então, a gente tem muito desse tipo de operação aqui em Blumenau. E, normalmente, esse tipo de operação vale a pena abrir uma PJ. Então, nós temos que analisar essa regra diretamente com o cliente, fazer um planejamento com o cliente. Mas muitas vezes sim, há vantagem. A vantagem. Inclusive no recolhimento de imposto de aluguel, né? De aluguel. Então, assim, tanto que, por exemplo, na pessoa física hoje, vamos usar só a regra do aluguel. Como exemplo, né? Como exemplo. Eu quero abrir uma empresa que tenha objetivo para estar tributando meus aluguéis, né? Quando que vale a pena, Mari? Eu já fiz um planejamento tributário, calculando aí todas as taxas anuais, as taxas mensais, e ter uma empresa, de ficar na pessoa física, né? Quanto que custaria isso? No meu cálculo, acima de 10 mil de recebimento de aluguel, bruto, já vale a pena abrir uma administradora de bens. Até 10 mil não vale? Até 10 não tem vantagem. Só que tu tem que pensar nesse planejamento, né? Isso. Hoje eu estou recebendo 6 mil de aluguel, mas... E daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? Então, assim, utilizando a regra somente para fins de tributação de aluguel. Nem usando a ideia do bloqueio do patrimônio, né? Nem utilizando essa regra. Realmente usando só a regra para tributar o aluguel. Acima de 10 mil já começa a ter vantagem para calcular o imposto. Porque na pessoa física, você vai entrar na tabela de 10 mil reais, você entra na tabela de 27,5%. E aí, então, você imagina, 10 mil, você vai lá, vai tributar 27,5%. Se você não tem despesas dedutíveis para deduzir esse imposto, você vai pagar, né, taxado ali o percentual. Na PJ, você vai pagar 11,33%. Então, você paga 11,33% numa PJ ou 27,5% na pessoa física. Entendi. Claro que na PJ tem outras despesas, né? né? Mas eu sempre coloco que na PJ você paga 11,33%, considera aí mais uns 4% aí de outras taxas anuais, mensais, né? Mesmo assim, mensal, né? Mesmo assim a vantagem é muito grande. Ainda assim vale a pena, né? Isso. Então, na verdade, é entender a situação do cliente e qual que é a projeção de futuro, né? Você investir em mais imóveis, não é? Porque às vezes vale a pena até para partilha de bens, em caso de eventual inventário lá na frente também, né? Então tem outras vantagens que não são só de recolhimento. Só no bloqueio do patrimônio, a questão do inventário. É claro que existe a questão de impostos a serem pagos na transição desses imóveis de pessoa física para pessoa jurídica, né? Como o ITBI. Então, tem um cálculo a ser feito, um imposto a ser pago, pegar todo né? o patrimônio, uma pessoa que juntou patrimônio a vida inteira, vai passar tudo para uma PJ. pagar ITBI. Eu sei que existem casos de isenção de ITBI, quando ele entra como é que se diz? Como
integralização de capital, né? Ele vai integralizar. Só que não pode receber aluguel por um tempo também, tem várias regras. Não pode ter né? faturamento na empresa, né? Não na só de empresa, aluguel. não é na no empresa. imóvel. Não, na empresa. Entendi. Não é, aquele imóvel não está tendo renda. Não, a empresa não pode ter a receita de aluguel. Pode ter R$1 de aluguel e nem venda. Isso. Essa regra é em Blumenau, né? É o prazo de 24 okay. meses, né? Dentro da lei do município de Blumenau. Tá? Então, ainda assim tem que fazer o cálculo. Exatamente. A não ser que seja uma renda, bom, enfim. Mas às vezes patrimônio pessoal, né? Minha própria casa, no caso de inventário, né? É algo que vale a pena integralizar, porque eu não vou tornar isso rentável em 24 meses. 24 meses. Aí depois de 24 meses está liberado. Pode alugar, pode vender, pode fazer. Dentro das regras atuais do município, sim. Entendi. Tá. Muito legal, pessoal. Pô, fiquei bem contente. Acho que deu para tirar bastante dúvida. A gente poderia ficar mais horas e horas aqui conversando, porque esse assunto já dá para ver que brilha os olhos do pessoal. Contador, né? Um contador. Mas nosso intuito principal aqui é trazer esse conteúdo para vocês, para que seja enriquecedor e que realmente saia com conhecimento a mais, principalmente nessa etapa agora de declaração de imposto de renda, né? Então, é um momento bem importante para isso. Pessoal, agradeço a vinda de vocês, fiquei muito contente, lisonjeado com a presença de vocês. Essa parceria que a gente tem com a contabilidade de vocês, ela é maravilhosa, a gente valoriza muito isso. E é legal que isso nos une ainda mais porque traz esse propósito muito claro, que é o quê? Pensar sempre no cliente. Para que ele tenha um acesso à informação de maneira mais democrática possível. Hoje com o YouTube, né, a gente disponibilizando esse material, a gente entende que o cliente, na outra ponta, a gente não fica só querendo fazer consultoria, só vender serviço, etc. Né? Mas é legal trazer como missão essas informações para que as pessoas, de fato, saiam um pouco mais encorajadas a enfrentar algumas coisas que até pouco tempo atrás isso era muito escasso acesso a esse tipo de informação. Né? Então, fiquei muito feliz. Obrigado pela vinda de vocês, pessoal. Agradeço muito mesmo pelo convite, né? E precisando, a Meta Linear sempre está de portas abertas, sempre. Que tá? legal. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado. Até a próxima, tá? Tchau.